Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, ao espaço do Grupo Aratu para a gente debater questões importantes para o Brasil, para a Bahia e também para Salvador. A entrevistada de hoje, a nossa convidada aqui hoje, pode nos ajudar a entender muita coisa que está acontecendo no contexto político e social em nosso país e aqui na capital também. Eu estou falando da vereadora pelo PT, Marta Rodrigues, nossa convidada do Linha de Frente. Seja bem-vinda, vereadora. É um prazer conversar com a senhora aqui no programa. Eu que agradeço, Pablo Reis, a seu convite, estar aqui na linha de frente e saiba que é o momento que a gente tem a oportunidade da gente estar trazendo também a nossa lida do dia a dia naquela casa, que não é fácil, mas ser vereador em Salvador, como eu sempre digo, verear em Salvador é de uma importância tamanha, porque é ali onde a população nos procura para levar suas demandas, suas angústias, suas inquietações. E isso mostra como a cidade pulsa e como a Câmara também tem toda essa pauta principal da nossa cidade. Porque a Alba já fica um pouquinho distante, né? Não cabe. A Câmara Federal e o Senado já muito mais distante. Então, onde é que as pessoas procuram? A Câmara de Vereadores. E então, a senhora, com muito orgulho. É um prazer conversar com a senhora, uma vereadora experiente. E ela tem uma característica muito peculiar, apesar de ser vereadora da oposição, apesar de ser uma mulher, que a gente sabe que as mulheres ainda são minoria na Câmara, ela tem o maior número de projetos aprovados no ano de 2023. Foram 10 projetos que a senhora aprovou, projetos importantes. Como é que a senhora consegue conciliar ser oposição e ainda ter essa abertura para aprovar os projetos de sua autoria? Excelente, Pablo. Nós conseguimos aprovar esses 10 projetos, porque nós trabalhamos também que aquele espaço ali e o mandato ele é um instrumento da luta. Nós chegamos até ali porque as pessoas nos confiaram o seu voto, os movimentos sociais, então é ali que a gente representa. E o mandato tem toda essa história da escuta, de ouvir a população e muitas dessas demandas, desses 10 projetos que nós recebemos, que hoje é lei na cidade, vem também dessa realidade. E por que uma vereadora de oposição e a gente está com este compromisso? Nós sabemos que não é fácil ser vereadora, ser mulher negra nessa cidade, estar ali exercendo este mandato. Uma casa, como você bem falou, nós ainda estamos subrepresentadas. De 43 cadeiras, nós só somos 9 mulheres naquela casa. Então ainda é muito difícil. Salvador que tem a sua maioria de mulheres. Exato. Tem um livro de uma historiadora, Ruth Landes, que ela diz que Salvador é a cidade das mulheres. Mas na Câmara de Salvador não reverbera toda essa nossa presença forte na cidade. Por que isso, Marta? Eu queria até abrir um parênteses, que esse tema é importantíssimo. O próprio IBGE, eu conversei há pouco com a superintendente, a coordenadora de informação do IBGE, ela falou, a Bahia, metade dos lares baianos, e Salvador não foge disso, metade desses lares é chefiado por mulheres. Por que ainda não temos pelo menos uma paridade na Câmara de Salvador? Pois é. A pesquisa do IBGE revelou isso. Salvador e região metropolitana, quase 40% das suas casas são chefiadas por mulheres. Então, isso demonstra a capacidade, o que as mulheres também vêm crescendo, mas acaba a gente não tendo essa representatividade nas casas legislativas. Na Assembleia também não é diferente, mas na Câmara é o que a gente tem dito, que a gente precisa também de cada vez mais ampliar o debate, rodas de conversa, formação, seminário, porque eu digo, uma lei só, ela não muda, ela não transforma, se a gente não é através de um decreto que a gente vai mudar uma realidade. A gente muda como? Quando a gente consegue chegar até essas mulheres com debate, escutando, sabendo das suas demandas e dizendo também aquele espaço ali são para todas nós. Quanto mais mulheres ali, nós vamos conseguir dar contas de pautas que tem muito a ver com as nossas vidas, com o nosso cotidiano, com as nossas demandas. E quando a gente consegue ter uma bancada maior, representativa, de mulheres, do povo negro, do segmento LGBT, enfim, de todos esses segmentos que ao longo desses mais de 500 anos ficaram à margem
Isso mostra para a gente que aquele espaço também é o espaço da formulação da política. E quando a gente tem um número maior, a gente consegue aprovar. Dentre esses 10 projetos que você já nomeou aqui, que nós aprovamos, teve um que foi muito importante, Pablo. O nome do projeto é Quero Meus Créditos. Eu também não sabia dessa realidade em Salvador, que o sistema de transporte, quando passa 90 dias, bloqueia. Se a pessoa foi lá com seu suor, com seu esforço, pais e mães de família, trabalhador e trabalhadora, foi lá, adquiriu antecipadamente seus créditos, completou 90 dias, então esse valor é retido. Esse projeto nosso foi aprovado em todas as comissões da Câmara, no plenário, e o prefeito vetou. Isso é muito bom a senhora falar, não apenas pelo projeto, mas para o cidadão entender como são os trâmites dentro da relação do Executivo com o Legislativo. Ela está acabando de dizer, a vereadora Marta Rodrigues, que conseguiu aprovar, ou seja, os pares dela conseguiram fazer com muita sensibilidade, conseguiram perceber o quão injusto é para um usuário do sistema de transporte público ter esses créditos interrompidos depois de 90 dias. Só que ainda, na prática, essa ideia que a senhora colocou em prática, esses seus pares aprovaram, ainda não está funcionando. Por que isso? Não, o prefeito, quando depois de aprovado, a Câmara encaminha para o Executivo. E o Executivo, ao analisar, não tem uma justificativa plausível que nos convença, vetou o projeto na sua totalidade. Que o projeto só tinha também 3 artigos, que um é para quando, após a aprovação, entrar em vigor, né? E traz essa realidade, porque eu também não sabia da retenção que eles retinham esse valor, que as pessoas no seu suor, com todo o seu esforço, vai lá para adquirir antecipadamente. Nós descobrimos isso na pandemia, porque nós recebemos muitos telefonemas de estudantes, de trabalhadores que ficam em casa, trabalhando online. Aí assim que foi desafogando e que as pessoas já estavam vacinados e vacinadas, puderam andar na cidade, quando chegou no sistema de transporte, no ônibus, que botou o seu cartão, que não tinha crédito. E a pessoa sabe que eu vou lá, pago antecipado e tem que usar até o último centavo, porque foi o dinheiro suado. Você não pode usurpar um valor desse de um trabalhador, de uma trabalhadora, de um estudante, porque isso garante o seu deslocamento na cidade, até porque Salvador, entre o Nordeste, as 9 capitais do Nordeste, é onde tem o transporte mais caro. Aliás, é bom a senhora mencionar isso. E com deficiência. Porque isso faz com que Salvador tenha um dos percentuais maiores de cidadãos que andam, o transporte das pessoas é a própria perna. É o número de andarilhos em Salvador, um percentual muito grande. 40%. Então, olha aí, de cada 10 pessoas... Na pandemia, 33%. Depois, as pessoas desempregadas com a pandemia e tudo, o desemprego já chega agora a 40%. As pessoas que andam a pé nessa cidade. Até vem a calhar essa sanção, como eu poderia dizer, o prefeito poderia sancionar essa lei, esse projeto da vereadora, para que as pessoas pudessem ter acesso ao sistema de transporte público, que deveria ser universal. Outro dos projetos que a senhora conseguiu aprovar, muita gente mencionou nesse período de verão, nas festas de largo, nas festas religiosas, no carnaval, é a questão da hidratação, a questão da proteção para os raios UVA, UVB, que a senhora colocou como um projeto de indicação ao prefeito. Como foi isso? De onde surgiu essa ideia e como foi o andamento? Exatamente. E aí é quando eu digo, quando a gente tem representatividade na Câmara, a gente tem uma bancada que de fato está comprometida, sabe do que as pessoas que no dia a dia nos procuram e levam a demanda como essa, aí a gente consegue aprovar. Como a gente não tem ainda naquela casa, mas esse projeto foi uma indicação, porque diferente do que eu quero meus créditos, porque esse daí você não onera o município, o executivo em nada, porque a pessoa comprou antecipado, então o crédito é da pessoa. A prefeitura não vai tirar um centavo para colocar ali. Mas esse do protetor, da água, que as pessoas também têm direito, porque paga IPTU, paga ITV, paga os seus impostos, tem direito também de ser bem ressarcido e que tenha disponibilidade também na cidade de toda esses equipamentos para lhe dar garantia de saúde e qualidade de vida. Nós apresentamos uma indicação, porque esse daí, diferente do Quero Meus Créditos,
Esse você tem onera o erário público, a prefeitura, cria despesas. E aí, por que cria despesas? A prefeitura vai ter que adquirir o protetor, a Secretaria de Saúde, que compra também uma larga escala, porque já compra também para alguns trabalhadores de quem está na rua trabalhando na área de saúde. Todo mundo precisa de ter também sua proteção. Então, era só aumentar mais um pouco, mas mesmo assim gera uma despesa. Nós indicamos ao prefeito este momento que o Salvador vem com muito calor e a gente vê que essa questão da emergência climática, de derrubada de árvore, isso também afeta diretamente na qualidade, nesse sol que a gente está vivendo. Então, Carnaval, Festa de Largo, que é a primeira que começa, é a de Santa Bárbara, 4 de dezembro, e de lá as coisas vão só tomando esse rumo até chegar ao Carnaval. Então, a Prefeitura disponibilizar. Na festa do Rio Vermelho já tinha de água já distribuindo para que as pessoas pudessem ficar ali embaixo. Na do Bonfim também, distribuição de água também para que as pessoas possam se hidratar, e também do protetor solar. A senhora mencionou questão climática, são eventos climáticos extremos que o Brasil e o mundo estão passando, e isso recai numa questão aqui da capital, que é a questão do PDDU, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que também prevê um olhar ecológico, um olhar socialmente sustentável e ecologicamente sustentável. Há uma previsão de que o PDDU seja revisado a cada 8 anos, mas até agora não foi. Qual a opinião da senhora? Vai ser, não vai ser? O que é que a senhora acha? A nossa opinião é que o prefeito tem que encaminhar os estudos, até porque, Pablo, na lei orçamentária anual, a LOA, já estava lá previsão, tanto na de 2022 como na de 2023, previsão para a realização de estudos. Porque se a cidade vai crescer, vamos dizer, agora está voltando com o governo Lula, Minha Casa Minha Vida, a cidade vai para uma área, vai crescer. Então tem que crescer junto, ali ao lado tem que ter escola, tem que ter posto de saúde, o transporte tem que atender com dignidade essas pessoas. Então você tem que planejar a cidade para frente, já pensando como essas pessoas terão esta garantia de que vai ter escola perto, vai ter creche, vai ter posto de saúde, vai ter área de lazer. Então, tudo isso, quem é que tem que fazer esse planejamento da cidade? É o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o PDDU, que esse que está aí foi aprovado em 2016. Então, o próprio PDDU e a nossa a lei orgânica do município prevê a revisão de 8 em 8 anos. O prefeito tem utilizado o Estatuto da Cidade. A cidade é um marco regulatório nacional, mas quem regulamenta é o município. É a nossa lei orgânica e o próprio PDDU. Então, ele tem que ter o prazo de até junho deste ano de 2024 para encaminhar para a Câmara já o projeto do PDDU, da revisão. Porque nós passamos agora na Câmara um momento, no final do ano, até 20, quando aprovou lá os projetos que o prefeito tinha encaminhado, o do desafetação, que é de liberação de áreas da cidade. E dentre esses está aquele ali, que deve chegar até 25, 26 andares ali no corredor da Vitória. Então, tem situações na cidade que a gente precisa também conhecer para a gente poder dar opinião e fazer o debate, como eu sempre faço na Câmara, do debate da situação, qualificado. Eu não sou oposição por oposição. Por isso que quando você perguntou como é que consegue aprovar, a gente faz o debate com dados. A gente tem uma narrativa para a gente poder apresentar e dizer por que nós não somos contra. Só a sua oposição, você contra tudo. Já aprovamos diversos projetos enviados pelo Executivo, porque nós analisamos que o projeto era bom para a cidade. Então, o PDDU tem que chegar, porque quando ele tem esse da desafetação, ele mexe com os parâmetros urbanísticos da cidade. E aí não pode estar mexendo, e depois o PDDU vai fazer o quê? Ali mesmo, o SOS Buracão, Sim, que é aquela praia. Polêmica, né? Muitos moradores da região reclamam que pode sombrear os empreendimentos que estão previstos para ali. A senhora participou, inclusive, de algumas manifestações. Participei de todas, e ali vai sombrear a praia. Então, é algo que envolve a SPU, Superintendência do Patrimônio da União, é algo que envolve também o INEMA, porque quando você também tem um sombreamento, ou como tem aqueles 2 bares que tem ali,
que tem um foco que vai para dentro do mar, já teve tartarugas ali mortas. Então, isso tem a ver. Então, todos esses órgãos têm que estar em sintonia. E tem mais, o SOS Buracão, que é essa campanha que eles vêm fazendo, mas ali a rua, como chama, do Barro Vermelho, né? Tem casas degradadas. Aí quando você deixa a casa ficar ali em ruína, então se você pode construir até 6 ou 7 ou 8 andares, esse potencial dobra. Aí por isso que ali estão falando em 15, em 16. Então isso também demonstra que não é dessa forma que vai fazer. Então o prefeito acaba adotando um outro Transcom, sem estar oficializado, mas aí acaba sendo uma outra moeda. E isso é necessário discutir com os movimentos, com a universidade. Tem tanto movimento organizado com o IAB, com o CREA, com todos esses segmentos que pensam a cidade, que escrevem e que formulam sobre essa nossa cidade. Vereadora Marta Rodrigues, do PT, está no 3º mandato na Câmara Municipal de Salvador. Em 2023, foi a parlamentar que teve o maior número de projetos aprovados. Está discutindo, conversando conosco, prestando contas, inclusive, do mandato aqui no Linha de Frente. Uma questão que eu, como jornalista, não sabia e tomei um susto ao perceber que em algumas pesquisas apontam que em determinados períodos do mês, no ciclo menstrual de algumas garotas, adolescentes, de cada 10 garotas da rede pública de ensino, por exemplo, 4 deixam de ir para a escola por vergonha e por falta de absorvente. A senhora percebeu isso e propôs ao governo municipal uma solução. Qual foi a solução que a senhora propôs? Exatamente, Pablo. Nós recebemos bem antes da pandemia, algumas jovens que vinham fazendo uma campanha a nível nacional sobre a questão. Naquela época, o debate era sobre a pobreza menstrual, que hoje a gente ressignificou para a dignidade menstrual, que essas pessoas têm que ter dignidade. E elas chegaram, apresentaram para a gente, já estava o debate também na Câmara Federal, que foi uma deputada federal, uma mulher de Pernambuco, e aqui na Alba também, uma outra deputada, e a gente aqui na Câmara. Tinha um projeto tramitando na casa que versava também sobre essa realidade, e nós aproveitamos para apresentar uma emenda. E, no nosso caso, nós ampliamos, para além da escola, população em situação de rua, que também tem que ter sua dignidade respeitada, não é porque está na rua que não vai ser também respeitada. A situação que chegou de rua não é porque aquela pessoa quis. Então, nós colocamos também esse outro componente importante. E nós fizemos, Pablo, isso que você traz aí, diversos debates nas escolas, porque é onde tem um fluxo maior. E as jovens, teve uma jovem, uma determinada escola, porque a gente sabe que isso também acaba mexendo com o planejamento pedagógico. Porque se você tem um planejamento, uma aluna, ou quem menstrua, né? Porque o projeto é para quem tem útero. Quando essa jovem deixa de ir 4 dias, depende também do ciclo menstrual. Pode ter maior, mais. Exatamente, pode ser mais. Deixa de ir à escola, isso mexe com aquele planejamento que foi elaborado. Como a gente está vendo agora, as escolas todas elaborando também, já formulando para o ano de 2024. E nessa escola que eu fui, algo que me chamou muita atenção. Falei sobre o projeto, o que era, a importância para que pais ou mães de família, não é que o pai ou a mãe não queira comprar, é porque é caro o absorvente. Então, um pai que não tem aquele seu valor que recebe é para comprar comida e tudo, se comprar um absorvente, se tem 2 ou 3 filhas, o absorvente isso aí aumenta, né? Então, a escola, o poder público é que tem que garantir que a aluna esteja na sala de aula. Aí, quando eu acabei de falar, informei tudo isso, falei como era, uma jovem levantou e disse, que ela me chama de porque eu também sou professora. Professora, por que só agora vocês lembraram que muita jovem deixa de frequentar a escola no período do ciclo menstrual? Eu falei, você fez uma pergunta sábia e agora eu tenho que lhe responder. Falei para ela, sabe por quê? Porque em Brasília, quem está lá, a maioria de homens, você acha que os homens que estão lá vão Ninguém pensar que aqui no bairro tem criança, tem adolescentes que deixam de frequentar a escola porque não tem um absorvente? Porque quando você vem com o pano ou com o papel, quando o ciclo, tem gente que tem um ciclo mais intenso, aí você acaba sujando sua roupa. Aí é motivo de gozação, de brincadeira. Falei, você acha que essas bancadas que tem toda lá vão imaginar
que aqui nesse bairro tem alguém assim. Então precisou ter uma mulher lá que apresentou esse projeto, aqui na Alba outra e a gente aqui na Câmara. Então, para a gente perceber o quanto é importante a gente ter também mulheres neste espaço, porque homem também poderia ter apresentado antes, lá atrás, por que não fizeram? Aí justamente a gente volta para o começo da nossa conversa, onde a gente estava falando sobre a representatividade. Quanto mais mulheres, provavelmente os interesses das mulheres, as demandas que as mulheres passam, as questões femininas também sejam contempladas, passem a ser contempladas. Exatamente. Que a gente falar do absorvente, isso é algo que está ali no dia a dia, presente nas nossas vidas. Então, se os pais não têm como adquirir o absorvente, porque o valor aumenta o custo, então a escola, o Estado tem que fazer isso. E nós vimos na legislatura passada que o presidente também vetou este projeto lá atrás. Agora que o presidente Lula já sancionou, já está nas farmácias populares, você já pode chegar e adquirir também, tem um processo, quem tem o CAD único, que tem os critérios, né? O Bolsa Família, você pode chegar lá e adquirir o seu absorvente na farmácia. Falando em farmácia, eu estou conversando com a vereadora Marta Rodrigues e ela trouxe, através da assessoria de comunicação, o jornalista Ieros Vasconcelos, ela trouxe uma lista de aprovações em um ano de 2023. Uma delas chama muita atenção, que é a questão de deixar muito claro para o cidadão, para o contribuinte, o direito que ele tem aos medicamentos, onde ele pode conseguir os remédios, tudo tem que ficar bem esclarecido e exposto. Eu queria que a senhora explicasse, porque isso, para mim, tem um valor simbólico enorme, vereadora. Perfeito, Pablo. Essa demanda, nós recebemos demanda. Como eu digo, o mandato ele é um instrumento da luta. Então, as pessoas nos procuram. E homens e mulheres, teve uma vez que eu estava no subúrbio, em Piripiri, aí o senhor já tinha ido em Paripe, na farmácia do posto de lá da UBS, e o remédio não tinha, mandou ele para outro, ele já estava indo no terceiro, já estava das 7 portas, e que o remédio não constava em nenhuma. Aí a gente chega no gabinete, a gente vai refletir, a gente precisa criar algo que a gente garanta que essa pessoa, antes de sair de casa, que se você tiver a internet, o celular, aí muita gente não dispõe, né? As pessoas idosas não dispõem, não sabem também, às vezes, manusear. Mas quem tem já pode estar disponibilizado também no seu celular. Você vai ali e baixa. Ou então deixar nas farmácias todas afixadas, onde está o remédio. Pode ser que não tenha naquela farmácia, mas onde é que eu vou encontrá-lo? Então você já sai daquele local e vai direto para outra. Então isso é informação. Porque quem tem informação na mão tem o poder. Então o poder tem que estar descentralizado para que todo mundo tenha acesso, saiba onde buscar. Porque o que esse senhor me contou, ele disse, olha, eu fui para Paripe, aí me disseram que em Paripe não tinha. Me indicou um outro no Rio Sena, eu voltei para o Rio Sena, cheguei lá, não tinha. Me informaram que no 7 portas tinha, eu já estou aqui na terceira e não consigo o remédio. E é um remédio que o valor, ele disse, para a minha realidade, é muito caro. Sim. Mas que eu tenho acesso pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E o custo de tempo, o desgaste, o cansaço de ir colocar para um lado para o outro, para uma necessidade que o poder público poderia suprir. Exatamente. Ele disse, para mim não está mais difícil, porque para mim eu não pago transporte pela minha idade. Mas se eu pagasse transporte, imagine quantos ônibus eu já não teria para sair de um lado, para deslocar para outro. E o cansaço, o sentimento de humilhação, de não estar sendo atendido, isso é horrível. Parabéns por essa iniciativa que pode facilitar muito a vida do cidadão, do contribuinte aqui em Salvador. Eu quero conversar um pouco sobre política também. A vereadora Marta Rodrigues foi uma das mais incisivas e enfáticas na necessidade do PT, o Partido dos Trabalhadores, o 13, ter um candidato próprio à Prefeitura de Salvador. Defendeu até o último momento a pré-candidatura do deputado estadual Robinson Almeida. A senhora acha que o fato do Partido dos Trabalhadores, junto com sua coligação, com a federação, apoiar um candidato do MDB como o vice-governador Geraldo Júnior, pode prejudicar a legenda na Câmara Municipal? Pronto, vamos lá. Nós revidamos todos os esforços. A partir do momento em que o Diretório Municipal do PT definiu o nome do companheiro Robinson Almeida, que ele também preside a federação no estado da Bahia, que é o PT, o PCdoB e o PV, nós
visitamos, fizemos plenárias, reuniões nas 19 zonais, que o PT em Salvador funciona nas zonais. Fizemos em 19 debates, escuta, para escutar o Robson, a gente também trazer informações e os filiados e as filiadas também apresentarem sugestões, críticas, enfim. E fizemos uma culminância que aconteceu lá na Alba, uma grande plenária que lotou aquele espaço. Então foi um momento muito forte. Nós contamos com a presença do senador Jacques Wagner, do presidente do PT estadual. Então nós ali consolidamos e saímos. Mas quando nós aprovamos no diretório, nós tiramos também uma orientação, que o nome do PT era um nome para a gente apresentar à frente, que já tinha outros nomes também em disputa, e depois da frente a gente levar, tendo a unidade de um nome só, para apresentar o conselho político do governo do Estado. E isso nós fizemos, nós cumprimos. E aí, quando chegou no conselho político, nós não tínhamos ainda uma definição. Mantinha a candidatura de Robson e a de Olívia. Então, dentro da federação, nós não conseguimos ter um nome só para levar para o conselho político do Estado, que lá tem todos os partidos representados. E lá, nesse momento, definiram, como não tinha chegado ainda a uma posição da frente da federação, e aí definiu pelo nome de Geraldo Júnior, do PMDB. Geraldo foi vereador desta cidade, nós sabemos, presidiu a Câmara por 2 mandatos importantes e vai ter problema, como você perguntou, pode ter algum rebatimento na nossa chapa proporcional do 13. Eu acho que a gente, a partir de agora, está fazendo as nossas reuniões, reforçando também o 13, porque o voto também vai para a federação. A gente viu a nível estadual como foi, que aconteceu, que funcionou. E se a pessoa vota no 13 na federação, para chapa proporcional, vai para todos esses partidos, para o PCdoB e para o PV. Então, é a gente também tanto reforçar o voto de legenda para chapa proporcional, mas também o voto nominal, voto na pessoa. E aí eu acho que a gente tem uma base que, pelo menos 4 vereadores que hoje a gente tem na Câmara e os outros que estão se inscrevendo, que estão vindo, tem um lastro social importante, vem de segmento, vem de movimento popular, vem do movimento sindical, vem de diversas lutas vivas nessa nossa cidade. Então, eu acredito que nós temos condições de ter apostado nisso, de ampliar a nossa bancada naquela casa. A senhora não é uma pessoa, uma política que teve facilidade na trajetória. A senhora teve muita dificuldade na trajetória, basta olhar sua biografia e até por causa disso a militância te respeita muito. A militância do PT tem um grande respeito por Marta Rodrigues, que é uma mulher que lutou para chegar onde chegou. A senhora, acompanhando a militância como acompanha, posso dizer assim, ela entende a militância, toca no pulso da militância, ela sabe exatamente como estão pensando, quais os humores. A senhora acha que o nome de Geraldo Júnior já foi abraçado ou ainda falta aparar algumas arestas para chegar no consenso dentro do PT? Olha, Pablo, eu presidi este partido, Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Salvador, por 3 mandatos. E a gente presidir um partido como é o PT, que tem diversas tendências, você tem que ter muita habilidade, muito diálogo, porque até para você ir para uma reunião, para conseguir aprovar, você tem que chamar antes cada dirigente que está ali daquela força política, dizer da importância, não concorda, então qual é o caminho que você apresenta, para a gente construir uma síntese e levar para a reunião maior, no caso a reunião do diretório, da executiva. Então isso também me ajudou muito, e como eu ando muito na cidade, no PT também, com a militância, criei muito esse vínculo e me orgulho muito e digo que a militância todos os dias me ensina. Às vezes a gente chega em um lugar, quer falar de quando alguém vai e altera e vai, não é assim não. Eu digo, ótimo, foi bom que mais uma lição, mais um aprendizado. Então, vai ter, nós fizemos a reunião do diretório a semana passada, então tem essa situação que foi longamente aí debatida, de alguns ainda que não compreenderam, ou então da decisão do nome de Geraldo, que achava que tinha que ter um nome do PT, para aí eu também sou uma dessa aqui, também apostei, mas agora a democracia requer isso. Quando a gente decide quem é que vai levar à frente, a gente precisa também acompanhar. Então pode ter ainda
sequelas, alguma coisa, mas eu acho nada que o tempo, a militância, o debate, a gente não consiga também avançar na busca também da gente discutir a cidade, temas importantes, qual é a cidade que nós queremos, qual é a concepção de cidade. Essa que está aí hoje tem diversos temas que não tem ainda atendido, a questão de creche, que a gente sabe que é um problema sério na nossa cidade, o transporte público, que nós já falamos aqui, a questão do meio ambiente, vaga nas escolas para a primeira infância também é um outro dilema, a saúde, a atenção básica, que não chega nem a 70% o valor de cobertura. Então, tudo isso são temas que nós precisamos, é o que eu tenho dito, a gente precisa fazer um debate de cidade. A gente tem que ter programas e projetos para Salvador, para a gente ter condições de ganhar mentes, corações e a própria nossa militância. Quando a militância entra com coragem, com garra, com determinação e com muita vontade. Então é isso que a gente precisa fazer. Eu estou disposta a fazer, tenho visitado, tenho ido nas comunidades para a gente também cada vez mais avançar e dizer, ó, o nome é Geraldo, qual é a crítica que tem? É importante que ele venha até aqui para escutá-la também de vocês e a partir daí criar essa identidade, esse debate maior. Então é assim que a gente tem que fazer na política. Marta Rodrigues, vereadora do PT, nossa convidada aqui no Linha de Frente. A senhora acabou de falar um tema importante sobre os candidatos, as pré-candidaturas a vereadores e vereadoras do PT. Muitos da militância, do movimento social, da liderança sindical. E é justamente um pouco do discurso que o presidente Lula colocou no ato de filiação da ex-prefeita Marta Suplicy, da ex-PT, que agora é PT, Marta Suplicy. A senhora concordou quando ele disse, não é porque é branca, ele falou assim, não é porque é branca, não é porque é mulher, não é porque é preta, que é automaticamente candidata. Tem que ter um lastro social. A senhora concordou com ele? Pois é, tem que ter esse lastro, tem que ter essa legitimidade, porque para a gente sair candidato, a gente acordar hoje e dizer, eu sou líder, ninguém nasce líder. A liderança você vai se construindo no dia a dia. Assim também para vocês, eu vou dormir, amanhã eu vou ser vereador de Salvador, vereadora, ou deputado estadual, federal, o que você quiser. Não é assim. Até porque todos os partidos, a exemplo do PT, a gente tem critérios para a pessoa ir lá e fazer sua inscrição e a gente analisar. Porque tem que ter toda essa caminhada, essa trajetória, a gente buscar essa militância desta mulher ou deste homem. E nós compreendemos muito bem a dificuldade que a gente tem vivido na Câmara Federal, porque eu digo sempre isso, o povo brasileiro elegeu Lula pela terceira vez, mas não elegeu uma bancada e um congresso para lhe dar sustentação. Então a gente precisa também fazer este debate deste lugar. E quando o presidente traz que tem que ter essa representatividade, que tem que ter esse lastro social, é nessa direção que ele aponta. Então, a gente tem muitas mulheres preparadas? Temos. Temos mulheres negras preparadas? Temos muitas mulheres negras. Se você for ver a suplência do PT para deputada federal, somos 4 mulheres. A secretária Elisângela, da SPM, de Política para as Mulheres. Entrevistada aqui, boa entrevista. Vilma Reis, que é uma mulher negra também, que hoje está em Brasília. Maria Marighella, que está à frente também da Funarte, da Funarte, no Rio de Janeiro, e depois vem eu. Então, para a gente ver 4 mulheres. Então, quando o presidente Lula coloca, são essas mulheres que no dia a dia vêm construindo, vêm buscando. Nós temos tantas outras mulheres, homens de luta, indígena. Tem uma diversidade que a gente pode estar colocando nesse cardápio de nomes e estar apresentando. Olha aqui a quantidade que nós temos de nomes. Então, é nesse sentido que o presidente Lula coloca da importância dessa trajetória, dessa sua caminhada e dessa representatividade. Eu sempre digo, representatividade importa muito, porque diz de onde você veio e aponta também o seu horizonte. É um provérbio que tem de Sankofa, que ele diz, a gente tem que buscar os nossos ancestrais, o nosso passado, para a gente viver o presente, a gente prospectar o nosso futuro. Muito bem. Antes de terminar essa conversa muito elucidativa, eu tenho uma dúvida aí, é uma questão minha mesmo. O governador Jerônimo Rodrigues eu conheci antes de governador e depois de governador. Para mim, uma surpresa, é muito positivo
ver uma mudança de astral dele, assim, uma personalidade cativante que eu ainda não tinha conhecido. Eu estou conhecendo agora enquanto governador. E a senhora já tinha disputado algumas eleições, ele não tinha disputado eleição, ele já era da política, já lidava bem no trânsito, mas ainda não tinha disputado alguma eleição. A senhora, como veterana, digamos assim, chegou a dar algum conselho, conversar com ele, dizer, rapaz, vá por aqui ou explore mais isso? E ele mudou muito, não foi, Marta Rodrigues? Mudou. Você deve ter conhecido ele como secretário, ou da SDR ou da Educação. Das duas. Que da SDR foi ele quem implantou a secretaria. E da Educação ele ficou também um período lá e fez um excelente trabalho, tanto que essas escolas em tempo integral, com quadra, com piscina, com campo society, tudo isso foi da gestão do secretário Jerônimo, hoje o governador. A gente conversa, a gente troca as experiências, como sempre nós fizemos, desde da escola lá de Palmeirinha também, que nós estudávamos e tinha toda essa afinidade. E algumas coisas eu falo, olha, aqui não vamos nesse caminho de cá, porque a demanda, e ele também é muito de escutar. É de ser professor, que a gente sabe que o professor também tem essa capacidade de escuta apurada, e ele gosta muito de fazer isso, da escuta, mas às vezes na escuta a gente não tem uma dimensão do todo. E aí quando eu percebo alguma coisa, eu digo, olha, Jerônimo, isso aqui, governador, vamos nessa linha de cá, que a gente tem como incluir e como a gente buscar também mais trazer para o nosso lado. E uma coisa que ele sempre fala, eu prefiro errar com todo mundo junto, com os movimentos, do que eu acertar sozinho. Porque se eu errar com o coletivo, então eu vou estar dizendo assim, olha, eu não errei sozinho. Eu tive aqui todo mundo me aconselhando, mas às vezes ninguém é o dono da verdade. Pode também acontecer. E quando você vai sozinho ou de forma autoritária, ou achar que você sabe de tudo, que ninguém sabe de tudo, né? A gente acaba cometendo algum desses deslizes que não é bom, nem para o gestor e nem para a população. No caso da Bahia, que é o dele, 15 milhões, né, de baianos e baianas. Então é muita gente. Uma responsabilidade enorme. Muito grande, muito grande. Tá bom. Muito obrigado, vereadora Marta Rodrigues. Eu sei que o ano de 2024 é um ano difícil, porque é um ano eleitoral, mas estou dizendo aqui de público, estou torcendo para a senhora bater outro recorde de projetos aprovados dentro da Câmara, mesmo na dificuldade de um ano eleitoral, que eu sei como é. Muito obrigado e até um próximo encontro. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estamos às ordens também para a gente e dizer que a linha de frente aqui é importante, como você bem falou, a gente está prestando contas também do que a gente está fazendo naquela casa, que é a casa do povo. E o povo precisa ocupar e nos encaminhar sugestões e críticas, que é isso que faz a gente mudar algumas coisas na nossa cidade. Muito bem. O espaço está sempre aberto, porque a população precisa conhecer o que políticos e políticas importantes como Marta Rodrigues estão fazendo por nós. Um abraço a todos e até um próximo encontro.